Olá pessoal, na aula de informática o professor deu um exemplo para nós de cálculo de uma tabela para fazer um cálculo estatístico, tá? E a estatística no nosso curso de administração ela é muito importante, pois baseado em ocorrências ou preferências ou o que quer que seja, a gente toma decisões sobre o que fabricar, o que vender, o que fazer, enfim, tá? Então vamos supor que eu fosse montar uma fábrica de carros, por exemplo. Então eu teria que ter a preferência das pessoas, vamos dizer, em relação à cor. Teria que ter a preferência das pessoas já tabulada, já pesquisada em relação à cor. Se eu não tivesse isso, eu teria que ir a campo, ou seja, ir em uma rua movimentada e contar quantos carros passaram e as suas respectivas cores. Bom, poderia ser, por exemplo, eu fico meia hora numa rua movimentada e conto, passou 1.500 carros brancos, passou 300 carros azuis, passou 200 carros pretos, passou 20 carros lilás. Então, com esses dados eu venho e coloco na planilha e planifico isso, faço os cálculos, né? E descubro que carro branco passou um monte, carro lilás ou azul passou muito pouco. Então, o carro branco seria o que eu fabricaria. Então, só que para que eu tenha essas informações, eu tenho que ir a campo, pesquisar e voltar e planificar isso. Então, eu teria, nesse exemplo específico aí, cerca de 80, 90% das preferências no carro branco. Então, eu vou fabricar carro branco, porque é o que o pessoal mais prefere. Então, em administração, isto é muito importante. Administração significa que a gente quer ganhar dinheiro. E fabricar coisas que ninguém quer, dá prejuízo ao invés de dar dinheiro. Mas para facilitar a nossa vida, o professor ensinou a gente uma função, né, que gera números aleatórios, e em cima disso a gente faz a contagem dessas gerações que ocorreram, e daí a gente fez aquela planilhazinha que ele exemplificou na próxima aula. Eu fiz uma adaptação aqui para um bingo, tá, para tornar um pouco mais legal de fazer. Um bingo onde vão ter ocorrências de 1 até 10. E quem fizer 5 pontos antes ganha. Bom, para que eu faça esses sorteios, eu fiz aqui uma tabelinha de sorteios e usando a fórmula do professor, eu uso uma função do Excel ou do Calc, que é o nosso caso aqui, né, para gerar esse número aleatório. Ok? Bom, eu usei uma função de número aleatório, só que ele me gerou um número que não interessa. Tá? Então, aleatório simplesmente não vai funcionar. Tem que usar uma função já melhorada para isto. Existe uma função chamada aleatório entre. Então, próximo, entre o que? 1 e 10. Pronto. Então, quando usei essa função, ele me deu um resultado aqui, um número aleatório, número 6. Então, vou de novo. Função aleatório entre 1 e 10. Ok? Próximo sorteio, eu poderia vir aqui e repetir o esquema. Função aleatório entre e assim por diante. Mas vamos fazer de maneira mais fácil. Aqui eu tenho um negócio chamado alça de cópia. Então, quando eu seguro clicado aqui e puxo para um lado, ele automaticamente me copia o que está dentro da célula para a célula que eu puxei, que foi ficado aqui. Então vamos puxar para cá. Pronto. Ele pegou a fórmula daqui e copiou aqui e já deu um resultado 6. Bom, o 6 já ocorreu uma vez. O número 2 ocorreu uma vez. O número 6 ocorreu de novo. Se repetir não vale, então esquece. De novo. Próximo. Deu o número 5. Pronto. Vamos fazer outro sorteio. Quinto sorteio deu o número 7.
Pronto. Próximo sorteio, número 4. Eu mais uma vez. Alguém bateu? Não, ninguém bateu ainda. Precisa fazer 5 pontos. Não vai ganhar nada. Mas não, também não bateu. Próximo sorteio, 9. Não. Alguém bateu? Não, ninguém bateu ainda. Próximo sorteio, 8. Deu número 8. Próximo sorteio, ninguém gritou. Vamos sortear o próximo, 6. Opa, repetiu. Se ninguém tinha batido, também não bateu. Não houve evolução nenhuma. No 7, também repetiu. Também não repetiu, não vale. Então, ninguém vai nada. 7 de novo. Também não. Número 12º sorteio, número 2. Também não deu nada. Travou o negócio. Número 7 de novo. 7 já tinha dado, também não, ninguém fez mais ponto. Número 5. Opa, 5 não tinha dado ainda. Andou. 7 de novo. Então, também ninguém bateu. Repetiu o 7. 16º sorteio, número 5. Também já tinha dado, então ninguém ganhou. Outro sorteio, número 9. Também já tinha. Próximo sorteio, 4. Também já tinha sido sorteado, então. Número 7. Também já tinha sido sorteado. Próximo sorteio, 5. Também tinha sido sorteado. Ninguém ganhou nada. Vamos ganhar experiência. Bom, então, para que eu possa fazer a contagem das ocorrências, eu teria que vir aqui e contar quantas vezes deu o número 1. Aqui não deu nenhuma vez, mas teria que contar. O número 2, quantas vezes deu? 2, ficar procurando aqui. Para facilitar isso, eu pego e mando organizar. Então mando, clico aqui, venho aqui na função classificar ou organizar, conforme está escrito, e mando organizar. Só que aqui não funciona, porque eu estou fazendo uma em cima de fórmulas, e ainda por cima uma fórmula de aleatório. Essa fórmula de aleatório, conforme eu mexo na célula, ele muda o valor. Tá? Então, ó, vou apagar e vou puxar de novo, ó. Vou mexer na célula de baixo, ó, deu outro valor. Tá? Então, essa organização aqui, ele vai remexer em tudo e não vai dar em nada, porque conforme eu mudo, ele refaz todo o sorteio. Tá? Então, o que eu preciso para conseguir organizar é ter apenas os valores. Então, o que eu faço? Eu pego e copio isso aqui, tá? Dizendo que eu quero que sejam apenas valores. Tá? Então, seleciono, botão direito do mouse, copiar, tá aqui. Então eu vou copiar isso e colar especial aqui. Tá? Então eu vou colar apenas os números. Se eu quisesse que fosse de outra maneira, tá? Eu poderia colar, ó, fórmula e tal, eu marcaria aqui. Mas eu quero que seja apenas um número e não a fórmula, que nem o caso aqui. Então já está marcado que é o que eu quero. Pronto. Está copiado. Então aqui eu tenho o número, né? E aqui eu tenho a fórmula que gerou esse número. Tá? Aqui eu tenho o número. Se eu apagar aqui, não vai dar nada, porque eu já tenho o valor aqui copiado. Tá? Bom, uma vez que eu tenho apenas os números aqui, agora sim eu consigo organizar. Tá? Classificar em ordem crescente. Prontinho. Eu pergunto se eu quero estender a seleção, ou seja, pegar as partes que estão, ou as células. Isso aqui são as células adjacentes, para a direita, para a esquerda, ou até eventualmente para cima. Tá? Não, eu quero que a organização seja apenas nessa seleção atual. Pronto, está resolvido. Com isso eu tenho aqui as ocorrências. Tá? Então, vamos começar com o número 1. O número 1 apareceu alguma vez aqui?
Não. Então, 0 ocorrências. Aqui está dando um erro. Isso aqui significa erro, divisão por 0. Tá? Ou seja, isso significa que eu estou fazendo alguma divisão por 0 aqui. Nós já vamos descobrir qual que é o problema. Número 2. Ocorreu quantas vezes? 1, 2. Então, o número 2, por coincidência, 2 vezes. Tá? A partir do momento que eu tive um valor aqui, ele já deu certo aqui, ó, tá vendo? Então, por quê? Porque a fórmula é a divisão do valor pela quantidade total de ocorrências, vezes 100. Número 3. Quantas vezes ocorreu o número 3? Nenhuma. Então, 0. Número 4. Ocorreram quantas vezes? 2 vezes. Opa. 0. 2 vezes. Número 5. Quantas vezes ocorreu? 1, 2, 3, 4. 4 vezes. Número 6. Ocorreu quantas vezes? 1, 2, 3. 3 vezes. O número 7 ocorreu quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número 8 ocorreu quantas vezes? Uma vez. Uma vez. Número 9 ocorreu 2 vezes. E o número 10, 0 vezes. Então, se eu tive 20 sorteios aqui, houveram 20 ocorrências. Então, houveram 20 ocorrências. E nessa proporção. Bom, em função disso, o que a gente faz? A gente calcula o que é o percentual relativo. Então, para mim calcular o percentual relativo, pego quantas deu em relação ao total e multiplico por 100. Então, no caso aqui vai ser quantas vezes deu? 0, que é o F12, F12, tá? Dividido por F22, que é este valor aqui, F22, tá? E multiplico por 100. Aí tem um percentual relativo em porcentagem. Vale o mesmo raciocínio aqui. Isto dividido por isto vezes 100. E assim sucessivamente. Tá? Então, no total, tenho 100% de ocorrências, conforme a gente viu em estatística, e o total de 20 ocorrências. E aqui estão as populações. E com isso eu saberia que o número 4 foi o segundo que mais ocorreu, e o número 6 foi o que mais ocorreu. Então é o caso do carro branco. Então eu vou fabricar carro branco porque o pessoal consome mais carro branco. Tá? E não vou fabricar carro pink, porque ninguém consome carro pink. Ok?